amores! Bom, na aula de hoje de História vamos aprender sobre os municípios brasileiros e para isso nós vamos fazer uma viagenzinha desde quando os portugueses vieram para cá e fundaram as primeiras vilas, as primeiras cidades. E para a aula de hoje a Pro preparou uma aula especialmente para vocês sobre esse assunto. Então fiquem com a aula da Pro Camila, certo? Municípios brasileiros, isso mesmo. Mas para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai ter que voltar um pouquinho à história. Vamos lá? Bom, como é que formaram esses municípios? Quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram já tudo organizadinho, né? Município, estado, capital, regiões. Então, quem morava aqui eram os índios. Então, o sistema, a organização dos índios é diferente, né? Então, e eles, até porque a linguagem é diferente e tudo. Então, ao chegar aqui, eles tiveram que ainda ter muitas lutas, muita coisa aconteceu. Vamos escutar a historinha do começo, certo? Vamos lá? Então, chegando aqui os portugueses em suas caravelas, né? Eles avistaram a nossa terra e viram o quê? Que era uma terra muito rica, cheia de riquezas, que dava para tirar muita coisa, principalmente das florestas. Mas eles não se esperavam que já tinham gente habitando aqui, que era quem? Os indígenas. Então eles precisavam ter uma relação, né, de convivência com esses índios. Então eles começaram pela catequização deles, né? Então instauraram as primeiras coisas que fizeram foi o quê? Construir igreja, depois fizeram a catequização dos índios e tudo, veio outras expedições para explorar o Brasil cada vez mais, e a primeira coisa que construíram, uma das primeiras coisas foram as igrejas. Então, podemos ver em alguns lugares como Olinda e Salvador, muitas igrejas com a estrutura, a arquitetura do povo português. Então, eles já começaram a estabelecer as igrejas porque a fé, a religião católica é muito forte, era muito forte e é muito forte lá em Portugal naquela época, né? Então, eles decidiram que com a catequização dos índios ficava mais fácil ter uma relação, né, com eles em relação à comunicação, a comunicação entre os portugueses e os índios. Só que, então, mas a senhora falou dos primeiros municípios, onde é que entra aí? Bom, começou pelas igrejas, né? Começaram a fazer as igrejas, aí sim vinham as construções e tudo mais. Então, essas caravelas dos portugueses sempre teriam que embarcar em lugares seguros, né? Em lugares que deixem para ter uma segurança. Então, um dos primeiros municípios a serem, um dos primeiros, não foi o primeiro, mas um dos primeiros municípios que foi fundado foi uma cidade lá na Bahia, no sul da Bahia, chamado Porto Seguro. Bom, então, justamente porque teriam que embarcar, essas embarcações, as caravelas, teriam que embarcar em lugares seguros, até para as pessoas poderem se instalar, né? Então, uma das primeiras cidades que foi fundada lá em 1535 foi Porto Seguro. Mas a primeira cidade que a gente vai ver agora é chamada de, isso mesmo, São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Observe bem, sempre no litoral, sempre em lugares que tem praia. Por que será? Por conta de que desse item aqui, ó, eles chegavam na época, não tinha o quê? Não tinha avião, né? Então eles iam o quê? Em caravela, essas enormes embarcações aqui. Então, sempre no litoral. As primeiras instalações foram no litoral, lugares que tinham praias, que eram com praias. Então, o município de São Vicente, né, em São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado em 1532. Depois é que veio Porto Seguro. Lembra que a Pro falou foi em 1535, né? Então, só que nem sempre essas ocupações foram tranquilas. Por que será?
porque quem já morava aqui, quem já dominava aqui eram os índios. Então os índios eles não queriam que esse domínio. Então teve muitas lutas, muitas guerras entre eles, né? Até os portugueses tomarem conta do nosso país, né? Do nosso Brasil, da nossa pátria. Então, só que quando não conseguiram fazer esse domínio com os índios, trouxeram outras pessoas para a questão de escravatura, que foram os escravos. Então, muitos que vieram de lá da África, vieram para trabalhar como escravos. Então, eram maltratados, porque quando não faziam as coisas que os donos pediam, mandavam, eram por castigo, né? Então, assim, os índios não conseguiram ser dominados, mas aí quando eles não conseguiram, trouxeram os negros africanos, os escravos, né? Então, nem sempre foi pacífico. Então, teve muitas guerras, muitas lutas por conta desse domínio. Então, mas eles também trouxeram, esses antepassados da gente, trouxeram muitas heranças. Por exemplo, aqui a Pro trouxe 2 heranças que nós herdamos do povo indígena, que é o quê? O hábito de dormir em rede. Ah, mas é uma delícia a gente dormir na sombrinha, né? Colocar ler um livro numa rede, cochilar um pouquinho, né? Tem gente que consegue, tem gente que não. Bom, mas o hábito de dormir em rede é devido aos indígenas. A tapioca, isso mesmo, a tapioca, que é a farinha obtida, né, da mandioca, né, que nós fazemos hoje, muitos conhecem como beijus, como tapioca, né? Ela é uma receita, né, vinda dos nossos antepassados indígenas, que até hoje a gente come. Aqui a Pro colocou uma igreja. Lembra que a Pro falou da igreja? Pois é. A maioria das igrejas que tem nessas cidades litorâneas, que foram onde os portugueses começaram a se apossar, então ela tem essa estrutura aqui, ó. A maioria tem a arquitetura, a estrutura dos portugueses. Então é uma herança e essas estruturas aqui, essas construções são tombadas. Pro, o que é tombadas? Tombadas são quando aquele patrimônio, que aqui virou um patrimônio, né, histórico, é quando aquele patrimônio ele não pode ser nem modificado e nem destruído. Por quê? Porque tem que preservar a nossa história. Se eu perder essa igreja aqui, se eu perder até as casinhas da época, estou perdendo parte da minha história, da época que os portugueses vieram, que teve tudo aquilo mais. Então esse patrimônio é um patrimônio tombado, né? É um patrimônio que tem que ser, por lei, ele é preservado, não pode ser nem modificado e nem destruído, ok? E as pessoas que fizerem isso podem ser até punidas. Temos aqui uma feijoada, um prato que a gente herdou do povo africano, dos escravos que vieram trabalhar aqui no Brasil, dominados pelos portugueses, né? Quando não conseguiram, vieram os escravos. Quando não conseguiram dominar os índios, vieram os escravos para poder trabalhar para eles. Então, a feijoada tem uma história, gente, que eu vou contar aqui bem rapidinho para vocês. Que tudo que sobrava dos donos das fazendas, dos escravos, tudo que sobrava, o resto, orelha de porco, pé de porco, tudo que sobrava do porco, eles iam jogar fora, né? Então os escravos iam lá, pegavam aqueles restos, cozinhavam no feijão e assim deu o nome de feijoada. E até hoje a gente faz a feijoada com esses ingredientes, senão não é feijoada, né? Então, quem gosta de feijoada aí, quem gosta de tapioca, quem gosta de dormir em rede, muito bem. Bom, e quem já que tiver a oportunidade de visitar outros lugares, visitem os lugares que são lugares históricos, né? Pontos turísticos também, porque conta um pouquinho da nossa história. Um pouquinho não, muito. Bom,
Vamos agora ver a parte dos centros históricos, que a prova vai falar agorinha, né? Vamos lá, centros históricos. Bom, nós temos aqui Olinda, Cidade Alta de Olinda, e temos aqui o Pelourinho, na Bahia, em Salvador, né? Olinda aqui em Recife e Pelourinho em Salvador. Então aqui são centros históricos coloniais que foram tombados como patrimônio histórico da nação, né? É um patrimônio histórico nacional. Contou a nossa história, então não pode destruir, nem modificar, nem nada. Então, faz porque conta a nossa história. E por que a gente tem que preservar, Pro? Além de contar a nossa história? Tudo que a gente faz hoje em dia, até nossas construções, futuramente vai servir para a geração que vem. Então, até a gente está fazendo história para a futura geração. Pronto, muito bem, assistiram direitinho, entenderam o assunto. Então, vocês vão agora fazer as atividades, tá bom? Então, um beijo especial para todos vocês. Qualquer coisa, dúvidas, a gente gira durante nossas aulas, tá bom?